Olá, povo de Deus, 11º dia de jejum da nossa campanha. Deus abençoe você que está nessa pegada, que está nessa peleja, nessa batalha, e que você se torne cada vez mais consciente de que é uma batalha espiritual. Jejuar e orar é tomar posição e postura no mundo espiritual. E que bom que a gente tem essa consciência, porque sabemos que o mundo físico sempre vive influenciado pelo que acontece no mundo espiritual. Ou o povo é abençoado, a comunidade, a sociedade é abençoada pelo que Deus está fazendo, ou o povo, a sociedade, sofre e é amaldiçoada pelo que os demônios estão fazendo. De qualquer modo, o mundo físico sofre e experimenta resultados do que acontece no mundo espiritual. E o jejum e a oração é, na verdade, definir coisas, sentenças no mundo espiritual. Então creia nisso, que o jejum é forte, que esse tempo que estamos vivendo é definitivamente poderoso para a nossa vida, para o nosso futuro e para as pessoas por quem nós estamos orando. O devocional de hoje está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. O contexto aqui é Josafá, que foi ameaçado por outros soldados, por outros inimigos, e então quando mandaram avisar para ele que estavam vindo contra ele, ele temeu. E quando ele temeu, quando ele se sentiu inseguro, ele então proclamou que todo Judá jejuasse e buscasse o Senhor. Por quê? Porque Josafá tinha consciência de que o jejum, de que o arrependimento, uma atitude de arrependimento por meio do jejum e da oração, mudaria qualquer situação. Se ele trouxesse Deus para ficar a favor dele, ele já teria vitória. E o jejum e a oração é justamente para isso, para trazer Deus para ficar em nosso favor. Pastor, eu preciso trazer Deus para trabalhar em meu favor contra os demônios, já que Deus também é contra os demônios. Preste atenção. A Bíblia diz que Satanás pediu para cirandar na vida de Pedro. Jesus falou: Pedro, Satanás pediu para peneirar você, para cirandar na tua vida. Eu é que não permiti e intercedi por você a Deus, e é por isso que você ainda está de pé. Então, assim como o diabo insinuou e conquistou oportunidade para atuar e atingir a vida de Jó, ele também pediu para atacar a vida de Pedro, né? E foi por pouco, foi Jesus que intercedeu por ele. Se Jesus intercedeu, se Jesus interferiu, se Jesus pediu para Deus não permitir, é porque havia possibilidade de Deus permitir, ok? Os demônios também fazem petições. Quando Jesus foi libertar o gadareno, os demônios pediram para entrar nos porcos, e Jesus sabia que aquilo ia prejudicar os donos dos porcos que viviam daquilo. Mas foi uma petição que o diabo fez, que os demônios fizeram, e Jesus permitiu. Então, existem petições no mundo espiritual. A Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador e vive constantemente acusando. E ele aproveita das nossas fraquezas, fragilidades, para pedir a nossa cabeça. E então é por isso que Jesus é nosso advogado. Jesus não é juiz ainda. Ele é nosso advogado. Advogado de defesa. Qual é a função de Jesus? A Bíblia diz que ele está intercedendo por nós. O diabo está o tempo todo pedindo: deixa eu entrar na vida daquele, deixa eu destruir aquele outro, ele fez isso, deixa eu destruir. E Jesus, que usa nosso argumento, ele nos defende. Agora, se não há argumento, se Jesus não percebe que da nossa parte há arrependimento, jejum, oração, busca por Deus, que argumento Jesus vai usar para nos defender?
Pastor, está simplificando demais. Será que é assim mesmo? É assim mesmo, irmão. É assim mesmo. Por que é que o diabo consegue derrubar algumas pessoas? Quando Jesus falou, aquele que vem a mim jamais lançarei fora e o inimigo não vai arrebatar de mim. Ninguém pode arrebatar de mim. É porque, por causa da nossa falta de busca, falta de postura, falta de orar, jejuar, o inimigo investe com tanta força que termina aqui o Senhor cedendo. Infelizmente acontece isso. Infelizmente, né? O Senhor que permitiu que Herodes matasse Tiago foi o mesmo que livrou Pedro da cadeia. E livrou Pedro porque o povo, a igreja, estava orando, estava intercedendo. Então, que isso fique muito claro. E no caso aqui de Josafá, o rei Josafá, geralmente quando os reis ímpios, quando os reis que não conheciam Deus eram ameaçados, imediatamente eles se mobilizavam e atacavam também. Eles iam para cima, confiando na própria força. No caso de Josafá, era diferente, porque Josafá estava convertido. Josafá recebeu uma palavra do profeta Jeú, no capítulo 19, aqui de 2 Crônicas, e ele se converteu. Ele se converteu, ele buscou ao Senhor, ele estabeleceu juízes e determinou que os juízes não aceitassem presentes, subornos, mas que praticassem a justiça em nome do Senhor. Estabeleceu o sacerdócio, os levitas, estabeleceu e restaurou o culto na casa do Senhor. Então Josafá, ele passava por todo o Judá e proclamava que o povo buscasse a Deus. Então Josafá já era um cara que não confiava mais na sua habilidade, nos soldados que tinha. Era um cara que confiava no Senhor. Quando se sentiu ameaçado, ele temeu. O versículo 3 aqui, que eu comecei lendo, 2 Crônicas 20, versículo 3, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Essa é a atitude que cada um de nós devemos ter quando somos ameaçados. Quando estamos passando por problemas, por desafios, por situações que fogem da nossa capacidade de resolver. Devemos buscar o Senhor. Devemos buscar o Senhor. Essa pandemia, Deus de alguma maneira permitiu para fazer o povo de Deus que estava dormindo, buscasse a Ele. Infelizmente, muitos continuam dormindo na luz, não entendem que nós estamos prestes a viver as últimas coisas dos últimos tempos, o cumprimento das profecias apocalípticas. Muita gente está ainda dormindo para essa verdade, e ao invés de buscar o Senhor para encher a lamparina de azeite, para estar pronto para a vinda do noivo, está dormindo. Quando Deus permite certas coisas, Ele quer que a gente se desperte e busque a Ele, porque só Ele pode nos livrar. Ok? Então foi o que Josafá fez. Ele temeu e passou a buscar o Senhor. E apregoou o jejum em todo o Judá. Então, eu me coloco aqui como pastor de um número simples, de um número pequeno, singelo de pessoas, mas que vendo a situação do mundo, que percebendo o quanto o diabo está salopando as pessoas e até algumas pessoas da igreja sendo atingidas, eu fui despertado para proclamar esse jejum de 21 dias. E esse jejum de 21 dias é para salvar as almas que estão perdidas, para trazer de volta os que se afastaram, também para salvar os irmãos da igreja. Pessoas que estão acomodadas, estão dormindo na luz, perderam a consciência do mundo espiritual, que não estão ativos, não estão buscando, estão vivendo conforme o vento leva, se conformando em apenas participar dos cultos, não tem buscado a Deus no dia a dia. Isso preocupa nosso coração, isso nos traz temor, porque se vier um vendaval aí, quem pode se sustentar de pé se não tem raiz fincada na fé, na experiência com Deus? Então é para salvar você também, esse jejum é para salvar você também, esse jejum é para despertar você, para tirar você do comodismo, tirar você de qualquer condição de adormecimento espiritual, para se despertar e buscar o Senhor. E a Bíblia diz que porque Judá inteiro buscou o Senhor, o povo buscou o Senhor, o rei buscou o Senhor, em jejum e oração,
o Senhor deu vitória contra os inimigos e Josafá pôde livrar o povo de Judá. Não tenha dúvida de que grandes vitórias o Senhor já está nos dando. E ao longo da nossa vida, ao longo do restante de 2020, nós estaremos experimentando grandes vitórias, porque Deus está designando mais anjos, mais anjos, mais anjos para atuar, para guerrear em favor de cada um de nós, em favor das pessoas por quem temos orado. E o reino espiritual está em movimento em nosso favor. Creia nisso. Não pense que porque Teresina não venta muito, porque as coisas, as árvores, porque eu estou olhando para as árvores aqui agora, porque as árvores estão paradas, não pense que porque a gente está, diante de algo que a gente não está vendo, mudança, não pense que isso significa que o mundo espiritual está parado. Não está, o mundo espiritual está em movimento, há guerras, há sentenças de Deus sendo estabelecidas contra o mal, há anjos batalhando para limpar o caminho. O Espírito Santo está soprando, vamos ver coisas tremendas acontecer em nosso meio, em nome de Jesus. Permaneça firme, porque estamos no 11º dia da nossa campanha de jejum e oração. Que Deus te abençoe e te fortaleça com essa palavra, te anime e vamos avançar, porque grandes coisas o Senhor já está fazendo e vai continuar fazendo em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.